Olá, meu nome é Emily Costa e meu grupo vai falar sobre os direitos da personalidade, que é o benefício que as pessoas têm de defender os direitos de sua própria existência, como o direito à imagem, à honra, privacidade, intimidade e vários outros. Eles são considerados direitos fundamentais porque estão previstos no artigo 5 da Constituição, que é o artigo que trata sobre os direitos fundamentais da pessoa humana. Sendo assim, eles são declarados expressos de forma genérica em 2 níveis: na Constituição, que aponta sua base, e no Código Civil, que é uma complementação que anuncia de uma forma mais específica. Nós temos teorias relacionadas a esse assunto que são bem famosas, que é a teoria natalista e a teoria concepcionista, e nós vamos ver mais relacionado a esse tema mais adiante. Olá pessoal, sou o Eber. Continuando o nosso assunto aí, neste momento irei falar um pouco do princípio da dignidade humana. Sabemos que no ordenamento jurídico esse princípio é um dos mais importantes, mas ao mesmo tempo ele se torna um pouco controverso, visto por muitos como um princípio até vazio. Se temos um princípio, e no caso deste aí especificamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, o que está fundamentado na Constituição? Certamente estarão fundamentados os nossos direitos, os direitos garantidos na defesa dos direitos da pessoa humana. E isso faz parte também do Estado democrático de direito. Mas por quê? Por que mesmo princípio da dignidade da pessoa humana? Já pensou vivermos em um estado ou um país ditatorial? O que vale a pena, quem sabe, é a vez do mais forte? Afinal, novamente a pergunta: por que princípio da dignidade da pessoa humana? Já não é dignidade da pessoa? E por que tem que ser também pessoa humana? Sabemos que não basta assegurar direitos para uma sociedade como um todo, mas sim vivermos a necessidade de um a um, intrinsecamente ver o que cada pessoa está necessitada, o que cada pessoa está precisando. Defendemos o que aqui nesse princípio? Defendemos o indivíduo e não a coletividade. Infelizmente, ainda vivemos no mundo hoje, não falo nem no passado, no mundo hoje, países que estão aí, quem sabe, violando diariamente esses princípios, onde as pessoas não têm amparo constitucional nenhum, indivíduos torturados, indivíduos vivendo em situações degradantes. Por causa de quê? Às vezes por causa de segregação racial, de cor, de religião, indivíduos que também deixam de existir como pessoa. E nós vemos que isso aí está acontecendo hoje ainda, infelizmente, ainda está acontecendo no mundo em que vivemos. Mas na realidade, por que mesmo falamos em pessoas humanas, Temos que relatar aqui que existe um outro tipo de pessoa, que seria a pessoa jurídica, que tem sua proteção também, tem seus direitos, mas não especificamente a proteção humana. No Brasil, nós temos esse princípio da dignidade da pessoa humana inserida em nossa Constituição. Nós temos amparo, em seu artigo 1º, lá no inciso 3, nós temos esse amparo onde todos somos amparados perante a lei. Vamos falar um pouquinho aqui também de outro princípio essencial, outro direito essencial, que é o direito mínimo ao patrimônio. Aí vem a pergunta: os bens imóveis de elevado valor também são alcançados pela impenhorabilidade? Ou seja, eu tenho uma dívida, mas tenho um imóvel de alto valor, uma casa, um exemplo, uma casa. Será que a minha casa ela pode ser alcançada? Bom, aqui nós sabemos, pelo estudo feito, que os bens imóveis de moradia são sempre impenhoráveis, mas temos uma exceção.
se o devedor tem somente aquele imóvel e ele é de altíssimo valor, que agrega, né, tanto o pagamento da dívida, quanto ele ter um outro imóvel de menor valor, né, para viver uma vida digna, este então pode ser alcançado. Isso está no Código de Processo Civil, em seu artigo 833. Ele nos remete, né, nos respalda quanto a esses direitos. Então, na impenhorabilidade, pode-se observar os direitos que não podem ser, né, para o pagamento dessas obrigações. Então, nós temos também aqui as fontes do direito da personalidade. Dentro das fontes do direito da personalidade, que também consiste na origem, destacamos duas correntes, né? Duas correntes positivas, as justnaturalistas e as justpositivistas. Vamos aqui um pouquinho de cada um. Na corrente justnaturalista, acredita que as leis existem mesmo antes da existência humana. Leis de quê? De caráter universal, leis imutáveis, leis morais, né? Leis morais, então diversas outras leis, e valendo a qualquer tempo, a qualquer sociedade. Esse é o pensamento dessa corrente, da corrente justnaturalista. Nós vimos aqui dois pensadores nesse pequeno texto que nós estudamos, né? Maria Helena Diniz e Pablo Stolz, que entendem como ordem divina isso aí, ligado à concepção religiosa e sua ideia de dignidade do homem. Para esse pensamento, a lei seria injusta e estar de encontro com o pensamento universal, que seria melhor para um convívio de uma sociedade harmônica. Esse é o pensamento da corrente justnaturalista. Por outro lado, nós temos aí a corrente justpositivista, que defende o quê? A norma válida. Não é pensamentos, e sim que só é válido a palavra que está positivada lá no ordenamento jurídico. Né? Lá no ordenamento jurídico, na lei. Então, porque não apenas a lei admite outras normas que serão válidas para o ordenamento jurídico, e sim todo o ordenamento jurídico. Então aqui nós vemos as duas diferenças, justnaturalistas, né? Que temos o exemplo aí nas concepções religiosas e tal, como já falamos aqui, né? Leis imutáveis, leis morais, e a justpositivista. Então temos aqui uma diferença entre essas duas correntes, tá bom? Então nesse momento queremos passar a palavra para os caros colegas que irão continuar também o encerramento aí desse nosso texto aí, tá bom? Obrigado. Olá, meu nome é Fabiola, eu vou falar um pouco sobre o início dos direitos da personalidade. Personalidade é a atribuição de direitos e deveres a uma pessoa, que pode ser um ente físico ou coletivo, que esteja suscetível a ter esses direitos e deveres. O início dessa personalidade civil ela está prescrita no artigo 2 do Código Civil, no qual diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Nesse viés ocorrem muitas dúvidas e divergências sobre a interpretação desse artigo. E para justificar essas dúvidas em relação a direitos que deveriam só vir com a vida, mas que vêm desde a concepção, existem três teorias, que é a teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria condicionalista. A teoria natalista, ela defende que a personalidade jurídica ela é adquirida somente com o nascimento com vida, que é o que faz sentido realmente em relação à interpretação do artigo 2º. E também diz que o nascituro teria direitos como o direito a nome, direito a alimentos, direito ao reconhecimento de paternidade, entre outros, mas que a personalidade jurídica realmente só começaria com o nascimento com vida. Outra assim tem a teoria concepcionista, que os doutrinadores que defendem essa ideia, eles defendem que a personalidade ela tem início desde a concepção, desde do nascituro, e que o nascituro já tem direitos e deveres antes de nascer. Porém, alguns desses direitos, como por exemplo direito a patrimônio, coisas do tipo, são somente quando houver o nascimento com vida. E outro
A teoria condicionalista é a terceira e última, e ela é meio que uma junção entre a teoria natalista e a teoria concepcionista. Ela diz que a personalidade civil está dividida entre duas, a formal e material, na qual o nascitura ele teria direito à personalidade jurídica formal, que diz respeito aos direitos da personalidade. Desde a concepção ele teria já esse direito resguardado, mas a personalidade jurídica dele material ele só teria com o nascimento, que é mais ligado a direitos patrimoniais e essas coisas. E alguns doutrinadores dizem que a teoria concepcionista e condicionalista é a mesma coisa e que só mudam os termos, mas basicamente essas são as três principais teses que justificam esse artigo 2 do Código Civil. Olá, eu sou a Geiciane e vou falar um pouco para vocês sobre o término dos direitos da personalidade. Conforme o artigo 6º, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a sucessão definitiva. Temos a morte natural, real, a morte real, que quando há a existência de um corpo, quando o médico pode atestar que houve aquele óbito, porque ali tem aquele corpo naquele momento. E temos a morte presumida. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a morte presumida com declaração de ausência e sem a declaração de ausência. Temos o caso da morte presumida com decretação de ausência, quando não se sabe o que aconteceu com a pessoa. Não se tem certeza que ela morreu, ela simplesmente desapareceu sem deixar notícias. E temos a morte presumida sem decretação de ausência. Nesse caso, tem certeza que a pessoa morreu, sabe-se o que pode ter acontecido, como, por exemplo, cair um avião no oceano. Não se pode ter acesso ao corpo, mas sabe que aquela pessoa estava dentro do avião e que ela morreu. O artigo 7 diz que pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado após a guerra. Eu vou falar um pouco sobre a tutela jurídica. Como eu falei anteriormente, o direito da personalidade, ele cessa com a morte. Mas, se, por exemplo, alguém precisar recorrer de alguma coisa e essa pessoa já morreu, temos o que chamamos de tutela jurídica, que, conforme o artigo 12, pode-se exigir que cesse alguma ameaça, alguma coisa sobre o direito da personalidade enquanto aquela pessoa estava viva. Isso se chama uma proteção pós-mortem. Ela tem essa proteção, alguém pode responder por ela após a sua morte com relação ao que lhe ofende. Eu me chamo Raquel e eu vou fazer uma breve explicação a respeito das características do direito da personalidade, que, assim como qualquer outro assunto, outro direito, tem que ser formulado, especificado, e com isso não seria diferente. São divididos em alguns tópicos, eles não são considerados como não são definitivos, porque depende muito de como eles são mencionados, citados no contexto. Então, o direito da personalidade, eles são direitos absolutos, porque isso quer dizer que eles nos impõem oponibilidade e tem o efeito erga omnes também, que esse termozinho no latim quer dizer que se tem um ato, uma lei, e que está prevista para todos, ela vai atingir a todos aqueles indivíduos. E por conta disso, a gente deve seguir aquela lei, deve respeitá-la, Também tem a generalidade, que quer dizer que se uma pessoa nasce, ela já, a partir daquele momento, ela já tem os seus direitos de personalidade garantidos, Pelo simples fato dela ter nascido e existir ser humana, ela tem os seus direitos garantidos. Também tem o direito da extrapatrimonialidade, que tem como é que eu posso explicar?
possui um conteúdo assim patrimonial, tá ligado aos patrimônios. Também tem a da indisponibilidade, que quer dizer que você é responsável pela sua personalidade e não pode trocar de titular. A pessoa jurídica também é dotada de alguns direitos da personalidade. Ela tem direito à proteção à sua imagem, nome e honra objetiva. O artigo 52 diz: aplica-se a pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade, ou seja, não é com relação a tudo ou com relação à sua integridade física. Tem uma súmula no STJ que diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Mas alguns doutrinadores defendem que dessa forma não significa que esse direito da personalidade que ela tem é com relação à sua integridade, aquilo como pessoa, mas sim naquilo que for compatível com a falta de estrutura biopsicológica que a pessoa pode ter. Por último, nós temos os conflitos entre os direitos da personalidade e os direitos de imprensa, liberdade de expressão, né? Pois ambos os direitos eles são prescritos e garantidos pela Constituição Federal de 1988 e por ser a Carta Magna, há esse conflito porque nenhum direito constitucional pode se sobrepor a outro. Então, quando há situações de conflito, onde a imagem de uma pessoa é violada pela imprensa, por exemplo, o que acontece? Porque a imprensa tem direito da sua livre expressão, mas os direitos da personalidade são resguardados. Nisso, ocorre uma ponderação, que Mayara já falou muito sobre isso, no qual eles vão ponderar em cada caso concreto qual deve ser o direito que deve ser aplicado. Por exemplo, pessoas famosas, políticos e coisas assim, eles não têm tanta privacidade quanto uma pessoa comum. Por exemplo, um político, ele tem deveres com o povo. Então, algo sobre que a sua vida pessoal possa prejudicar o exercício do cargo dele ou prejudicar pessoas, então é um interesse coletivo. O direito à liberdade de expressão da imprensa ele vai ser mais viável do que o direito da personalidade dele. Porém, se uma pessoa comum tem o seu direito da personalidade violado pela imprensa ou por algo do tipo, o direito da personalidade da pessoa geralmente vai valer mais, porque não há um interesse, não há uma justificativa plausível para que se tenha essa violação desses direitos. São muito importantes, pois nas épocas mais sombrias da história, a imprensa era censurada, mas os direitos da personalidade também precisam ser resguardados, pois mexem com vidas, e por isso que é importante essa ponderação entre os dois, entre casos e casos.